Era do Áudio. Então é muito difícil a gente compreender essa questão de treino, essa questão de não é dom, porque na nossa cabeça é muito mais fácil a gente perceber que alguém que é bom em algo tem dom para fazer aquilo. A gente também não pode esquecer, sim, que a voz tem relação com a nossa identidade. Nós estamos falando desse lado da música, que você falou do teclado e tudo mais, então a gente acaba utilizando muitos recursos musicais também para orientação vocal, não só dos cantores. Hoje nós falamos sobre voz, um dos instrumentos mais importantes para fazer o áudio acontecer. E quem tá comigo para ter essa conversa é a fonoaudióloga Fernanda Ponce. Ela atua na área há mais de 15 anos, é especialista em aperfeiçoamento vocal e também canta e prepara cantores. São muitas habilidades e para completar, a Fernanda também é a minha fono, então eu tô muito animada. Fernanda, bem-vinda à Era do Áudio. Que delícia! Obrigada, Nanda. Fiquei contente com a minha fono, é uma alegria ser a sua fono, acompanhar a sua voz. Obrigada por esse convite, por estar aqui na Era do Áudio para compartilhar com você e com todo mundo que acompanha sobre esse assunto tão pertinente, tão especial e importante para nossa vida pessoal e profissional, que é sobre voz e comunicação. Então, Fernanda, não sei se tu vai ficar tão feliz porque eu não fiz nenhuma preparação de voz, de respiração antes dessa gravação, porque eu estava na correria. Porém, vamos ver. Vamos lá então, porque isso acontece às vezes, né? Aí a gente vai ver como é que as coisas acontecem na realidade, porque a gente tem aquilo que é ideal e aquilo que é real, né? E você está sendo sincera consigo mesma. Bom, Fernanda, é muito bom te ter aqui, como eu falei, e eu queria que tu compartilhasse um pouco como tu ajuda profissionais da voz, comunicadores, cantores. Fala um pouco do teu trabalho. Certo, então é o seguinte, eu sou fonoaudióloga, especialista em voz. A gente tem que lembrar que a fonoaudiologia tem uma gama grande de especialidades. Nós temos 14 especialidades dentro da fonoaudiologia, que são regulamentadas, reconhecidas pelo Conselho Federal. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. A minha área de atuação é a área da voz, onde a gente trabalha com voz, com comunicação, voz falada para todos os comunicadores que utilizam na sua vida profissional a fala, a voz e que fazem uso da voz, da comunicação como seu instrumento de trabalho. Então, como que a gente trabalha, como que a gente prepara o profissional da comunicação falada? A gente trabalha treinando, possibilitando, melhorando, tratando aquilo que está doente, aquilo que está patológico, questões que estão impedindo esse profissional de falar melhor e também aprimorando, aperfeiçoando talentos, porque na verdade a gente sabe que voz e comunicação não é dom, mas é treino e nós precisamos treinar. Então mesmo a pessoa que já trabalha com comunicação, um jornalista, um professor que já tem uma grande experiência dentro da sua profissão, que de repente já faz isso há anos, tem a possibilidade de trabalhar, de aperfeiçoar e de melhorar alguns pontos. E como você mesma falou, trabalho também com a parte da voz cantada, que é um outro ajuste. A gente utiliza o mesmo instrumento, mas é um outro ajuste que a gente também pode trabalhar com cantores já profissionais que precisam, pela demanda que tem, por qualquer necessidade que haja na voz cantada, ou candidatos a essa arte, que são as pessoas que gostam de cantar, têm interesse e que não sabem como fazer. Então a gente prepara também a voz cantada nesse sentido. E me diz uma coisa, já que tu citou aí a voz cantada, Fernanda, é possível uma pessoa de fato mudar a sua voz, afinar, modular a sua voz de uma maneira que ela consiga de fato cantar? Ou tem aí aquele componente do dom aí, que a pessoa já nasceu com esse talento? Tem como fazer alguma transformação significativa? Sim, às vezes é muito difícil falar sobre isso. Comunicação ou voz não é dom, é treino. Porque você pensa realmente em pessoas que não são, assim, quando a gente olha e fala, poxa, tem gente que parece que nasceu pronto. Sabe aquelas Sim. pessoas que você fala, igual um jogador de futebol. Quando você olha um menino, assim, desde pequeno, que você vê ele jogando, você vê que ele tem habilidade, nossa, esse vai dar certo. Esse serve pra ser jogador. E cantor a gente tem disso também, de olhar uma pessoa, uma criança que canta e falar, nossa, ou alguém que já canta e nunca estudou, de repente, e a gente fala, gente, é fantástico, que delícia de ouvir. Então é muito difícil a gente compreender essa questão de treino, essa questão de não é
dom, porque na nossa cabeça é muito mais fácil a gente perceber que alguém que é bom em algo tem dom para fazer aquilo. Mas, respondendo a sua pergunta, nós não podemos descartar que há talentos, que há aptidões. Então, com certeza, algumas pessoas têm, por diversos motivos, facilidades. Pessoas que já, enfim, por diversos motivos mesmo dela, a pessoa nasceu com aquela aptidão, com aquela facilidade, a pessoa cresceu num ambiente, por exemplo, musical, então isso ajuda muito. Agora, toda pessoa pode se desenvolver? Pode, e é isso que a gente fala da comunicação também. E eu sempre digo assim, no lugar que você está, você não vai ficar. Então, quando a pessoa me procura, assim, eu quero desenvolver, eu quero ver se eu tenho jeito, eu acolho todo mundo, sabe? Eu não ouço a pessoa uma vez e digo, olha, você não leva jeito pra coisa. Uma vez é pouco, pra alguém que é possível treinar. Todo mundo pode treinar. Então, eu sempre digo, olha, eu não sei onde você vai chegar. Talvez você tenha uma meta, tenha um sonho, mas no lugar que você está, você não fica, tanto na voz cantada quanto na comunicação. Não fica, eu dou certeza. Por quê? Porque a partir do momento que você se coloca em treino, que você conhece algo, que você vai passar a dominar algo, que você vai mudar alguns comportamentos, alguns ajustes, vai explorar coisas em você. Antes, não exploradas, você não é mais a mesma pessoa, você se transforma. Então, eu não posso garantir que você vai ser igual fulano, igual aquele profissional, igual aquele cantor. Até porque a gente tem a nossa originalidade, individualidade, a gente não precisa ser igual a ninguém, nem na comunicação, nem na voz cantada. Mas ser o que você é, você não vai ficar. Do jeito que você tá, você não vai ficar, porque você com certeza pode se transformar. E aí você, nesse caminho, vai perceber onde você consegue chegar. E se vai chegar. Porque claro que nesse caminho de descoberta, porque é um caminho de descoberta, a pessoa às vezes percebe que não é muito a minha praia, como dizem, não é o meu ambiente, eu não sirvo tanto para isso e acaba descobrindo outras coisas. Mas é possível trilhar um caminho. É possível. E tu presenciou, Fernanda, transformações das pessoas na maneira de se expressar, na maneira de falar, nas suas vozes, cantadas ou faladas ao longo dos teus anos de profissão? Muito. Em ambas as áreas, tanto na parte de voz falada e voz cantada, é por isso que eu dou certeza. Aquela coisa assim, a gente vende o nosso serviço e a gente vê que tem muita gente que vende por vender, mas eu posso vender assim com convicção, porque eu vejo essas transformações todos os dias e eu vejo essas mudanças na vida das pessoas. Então você modifica um homem que transforma a voz dele, que é um homem adulto e que ele tem uma voz muito fina, muito aguda e que ele tem dificuldades de comunicação, ele tem dificuldades até para conseguir emprego por conta dessa voz, ele não consegue ter uma comunicação muito efetiva e você consegue mudar essa voz e a pessoa consegue perceber que ele tem uma nova voz dentro dele, que ele tem dentro dele uma capacidade, uma possibilidade que ele não tinha. Isso é transformação de vida. Muitos casos que vai muito além da voz, porque a pessoa se transforma internamente, a pessoa muda a sua autoestima, a pessoa começa a ter uma autoconfiança diferente, então ela se transforma. E são mudanças fantásticas que tem depoimentos das pessoas realmente falando, eu achei que eu fosse mudar só a minha voz, mas eu mudei a minha vida. As oportunidades, é lindo de ver e é algo real. Então, em todas as áreas. E com relação a essas pessoas, por exemplo, que eu te falei dos cantores que não são profissionais, mas que cantar a música é algo que dá prazer, não foram poucas pessoas que passaram por mim nos treinamentos que eu dou em grupo também, que adquiriram muitos benefícios pra sua vida, sabe? Sabe aquela história de pessoas que querem vencer a timidez, por exemplo, que querem, enfim, trabalhar algumas coisas e vão fazer teatro, claro. Por exemplo? Uhum. Você já deve ter ouvido dizer, vou fazer teatro, não porque eu quero ser artista, não porque eu quero trabalhar com isso, mas porque eu quero desenvolver. Isso também acontece na música, isso também acontece no canto, da pessoa realmente passar por um trabalho onde ela vai se conhecer, onde ela vai melhorar sua respiração. Tem até gente que diz assim, Fernanda, eu não consegui chegar a ser o cantor que eu imaginava, mas eu já tô dormindo melhor. Daí, dormindo melhor? Porque eu estou respirando melhor, porque eu aprendi coisas pra minha vida, técnicas de voz, de respiração, que melhoraram muito a minha qualidade de vida. Então, com toda certeza, Nanda, a pessoa pode se transformar através de um desenvolvimento, de um aperfeiçoamento, de algo que ela possa trabalhar na sua voz, na sua fala e na sua comunicação. Que bacana. Nunca tinha parado pra pensar sobre esse lado de que a voz também, ela tem aquele componente que tá ligado com a autoestima da pessoa e com a autoconfiança, né? Na hora que ela se comunica com o mundo, num contexto de vida amorosa, de trabalho, enfim, de tudo, né? Com certeza. E a expressão, além dessa parte de a voz e a comunicação ter relação com a nossa expressão, é o momento de contato, de realmente comunicação com o outro, de vínculo com o outro, a gente também não pode esquecer, sim, que a voz
voz tem relação com a nossa identidade. Veja, a nossa voz está no nosso corpo. Então esse instrumento, ele está em nós. Tudo que a gente utiliza para produzir voz, para produzir esse som, para nos comunicar com o corpo, de forma verbal, de forma não verbal, está em nós. Então a partir do momento que passa por nós, nós temos que considerar essa questão da identidade, porque a voz acaba transmitindo aquilo que a gente é, da nossa personalidade, nosso temperamento, ou também a forma como nós estamos. São as duas coisas que a voz transmite. Então, às vezes, no momento que eu tô mais alegre, que eu tô mais intenso, isso vai ser transmitido através da minha voz. Pode ser, né? Nossa, mas eu não posso transmitir. Então, quanto mais domínio você tem de técnicas, você também consegue trabalhar isso. Mas é fato, tem relação, e muita relação com a nossa identidade. Por isso que o caso, por exemplo, de homens, como eu te falei, que tem a voz fina, acaba sim, com toda certeza, trabalhando suas oportunidades de vida, porque ele não consegue, com aquela voz fina, como homem, que não é o que ele quer ali naquele momento, ele consegue, trabalhando essa voz, passar uma impressão. Ele consegue, de fato, mostrar a sua identidade, mostrar a que ele veio, quando ele realmente assume essa voz, que é a voz que ele deseja para comunicar aquilo que ele quer. E vamos falar um pouquinho sobre como é que é o acompanhamento, né? Porque, por exemplo, nas nossas consultas a gente trabalha a respiração, trabalha a voz, algumas coisas também de pronúncia, né? Gostaria que tu falasse, assim, como que tu identifica o que é preciso ser trabalhado em cada paciente. Joia. Então, assim, todo mundo que vem pra fono, a gente faz uma avaliação. Primeira consulta é a avaliação, porque a pessoa, ela traz algumas queixas, traz algumas questões pessoais ou que disseram a ela, algumas dificuldades pontuais. A gente, então, na avaliação vai acolher essas queixas pessoais, mas também vai fazer toda uma avaliação global de tudo o que envolve a voz, a dicção, a fala daquela pessoa, a sua respiração também e toda a sua comunicação, que é um leque de coisas, né, Ananda? A gente tem, assim, fragmentos de algumas coisas, mas se a gente for pensar na comunicação, ela é um todo, que envolve diversas coisas. Então, na avaliação, a gente vai fazer esse mapeamento de tudo aquilo que a pessoa trouxe, de tudo aquilo que a gente vê. Nós temos testes específicos também para ver como que a pessoa está naquele momento, como aquela pessoa está naquele momento, para a gente poder dar uma direção de tratamento. A partir da avaliação, a gente vê, o que você necessita é isso. Então, se a pessoa, claro, tem uma patologia, isso já está diagnosticado por um otorrinolaringologista, por exemplo, no caso de voz, a pessoa está sentindo que ela está rouca, que ela está perdendo a voz. Então, a gente, além da avaliação fonoaudiológica, pede que a pessoa também faça uma consulta médica para a gente poder ter esse diagnóstico do que pode estar acontecendo, e a partir desse momento a gente sabe, pelo diagnóstico, se é algo orgânico, se é algo só funcional, e aí então a gente também, junto da avaliação fonoaudiológica, dá a direção de acompanhamento, de tratamento que aquela pessoa precisa. Então, às vezes a pessoa chega com uma queixa e talvez ela nem saiba que ela tem uma patologia, né, Fernanda? Sim, acontece muito, e isso acontece em todos os casos fonoaudiológicos dentro da clínica fonoaudiológica. Por exemplo, as crianças, só dando um exemplo também, às vezes os pais trazem a criança por algum problema de fala e os pais veem assim, meu filho não tem o R, por exemplo, aquela coisa do Cebolinha, tão conhecido aí da história da Turma da Mônica. Meu filho não tem o R. E aí, quando você vai fazer essa avaliação global, você vê que, na verdade, ele não tem outros fonemas também, mas a família se acostumou, enfim, ou não tem esse conhecimento, meu filho fala errado, ele fala igual Cebolinha. E aí você vai fazer essa avaliação, você vê que tem outros fonemas que estão ausentes, que já deveriam estar instalados. Então, essa avaliação global do fonoaudiólogo é bem importante para toda essa direção do acompanhamento, seja em criança, adulto, seja um caso de fala, de voz. E nem sempre, Ananda, realmente as pessoas, e vou dizer para você, mesmo profissionais da comunicação, mesmo pessoas que estão há anos trabalhando, nem sempre a pessoa sabe sobre si, nem sempre a pessoa tem esse conhecimento. É importante essa visão do profissional, porque, inclusive, muitas pessoas que vêm fazer o acompanhamento, às vezes vêm com uma queixa inicial, e quando a gente mostra essa avaliação global, falando, nossa, eu nem imaginava que eu poderia melhorar esses outros aspectos, eu nem imaginava que seria tudo isso. Falando ainda nas crianças, tem alguns pais que eles brincam até comigo e falam assim, a próxima consulta sou eu vou marcar uma consulta pra mim. Por quê? Não, porque eu tô descobrindo tanta coisa sobre fala, a gente fala, eles falam, e a gente não percebe que tem tanta coisa que a gente pode conhecer, que a gente pode melhorar, então isso é uma realidade. Eu também, eu tenho ficado sempre chocada, a cada consulta eu vou descobrindo termos e coisas que eu nem sabia que existiam. Legal, e você como jornalista que já trabalha, é muito interessante te ouvir a cada consulta, quando às vezes você diz, nossa, é isso? Ou assim, é uma descoberta, né, Ananda? E às vezes não é tão simples. Nossa, é isso que eu tenho que fazer, porque tudo também é um comportamento, são hábitos, são mudanças e ajustes que às vezes
vezes são necessários. E é interessante porque é uma descoberta sobre algo que eu uso como instrumento de trabalho, então assim, eu gostaria de ter começado muito antes, né, na verdade, é muito, muito importante. Não, eu achei interessante você colocar isso, porque para novos profissionais ou mesmo para pessoas que estão há muito tempo na área, realmente essas descobertas são importantes de fato e vale a pena a gente sempre se abrir a esse novo, sempre se abrir à descoberta. Eu penso que isso para a vida é importante. E por que não se abrir, você como um comunicador, você que já faz isso há tempo, se abrir essa possibilidade? Nós temos o exemplo, eu gosto muito de usar exemplos dos atletas, o exemplo dos atletas, por exemplo. Então assim, um jogador de futebol, vamos pegar um jogador de futebol, ele tem uma carreira. Então, para ele ser um jogador de futebol, ele tem muita gente por trás dele, ele tem uma equipe por trás dele, ele tem de tudo, ele tem preparador físico, ele tem um técnico, ele se prepara para aquilo. O jogo é só o que a gente vê. E é claro, alguns acompanham algumas coisas dos bastidores. E o que a gente percebe, claro que melhorou muito, desde quando eu me formei, isso já mudou bastante. Mas o que a gente percebe mesmo entre os profissionais, que não é geral essa consciência do quanto esse profissional da voz, enquanto um atleta, ele é um atleta da voz. E ele também pode contar com uma equipe a seu favor, que é o fonoaudiólogo, que é o médico otorrinolaringologista, que é um professor de canto, quando é o caso do cantor, e que é uma equipe a seu favor, de técnica, de preparação física da sua voz, porque isso é fundamental. A gente sabe que a gente está lidando com músculos dentro do nosso corpo e que é importante que a gente tenha eficiência no uso desses músculos, que a gente tenha uma preparação, como o atleta tem, uma preparação para aquilo que a gente vai fazer em campo e que a gente possa explorar aquilo que a gente já possui, mas que às vezes falta essa descoberta. E já que a gente tá falando disso, Fê, quais são, assim, as principais patologias ou então os principais sinais vermelhos, sinais de alerta de que uma pessoa deva procurar um fonoaudiólogo? Ou então, quais são as principais patologias que elas descobrem quando chegam ao consultório? Certo, nós temos diversas patologias vocais. O que toda pessoa deve perceber, e isso é muito importante nesse autoconhecimento, é perceber o que está acontecendo com a sua voz, como a sua voz está se manifestando e funcionando, esse instrumento, no momento do seu uso vocal, no seu dia a dia também, no cotidiano. Então assim, o que são sintomas vocais? Não é só dor. Esse é um grande problema, porque não é sempre que a voz dói. Então isso é muito importante falar. Uma coisa que é importante é que às vezes a gente é assim, no geral, né? Vamos usar o ser humano. Dói, a gente corre pro médico. Dói, tá me incomodando. Dói, eu me preocupo. Mas na voz, nem sempre a gente vai sentir dor. Então existem outros sintomas que ligam essa luz vermelha pra gente ficar atento. Por exemplo, falta de ar. Por exemplo, você não conseguir chegar aos finais de frase, sentir que sempre você fica sem ar nos finais de frase. Rouquidão. Então assim, falhas na voz, qualidade vocal que se altera. Às vezes você começa com uma qualidade, de repente você tem uma demanda alta de uso de voz e muda a sua voz não responde. Tudo isso são sintomas. Ardência, pigarro é um sintoma importante, essa necessidade de sempre limpar. Então qualquer sintoma, assim, desses que eu falei, de coisas que você percebe que a sua voz não está respondendo, que atrapalha, não é normal, não é algo para depois passa. Às vezes a gente tem, por exemplo, num profissional da voz que é o professor, eu dou palestra para escolas, para professores, e eles usam muito a voz. Só que o que acontece? Às vezes ele usa, segunda-feira a voz dele tá boa, recuperou a voz no final de semana, a voz dele tá boa, aí ele vem trabalhando. Ele vai perdendo aquela qualidade. Quando chega na sexta-feira, por exemplo, a voz dele tá detonada. Mas aí sábado e domingo ele dá uma descansada e a voz voltou. Então muitos profissionais da voz acabam se acostumando com isso, assim, é assim, eu fiquei ruim porque eu falo muito mesmo, já faz parte do meu trabalho. Isso é inaceitável. O profissional da voz não pode passar por isso, até porque isso a médio ou longo prazo pode instalar uma patologia vocal de fato, pode realmente vir a prejudicar a sua voz. Então qualquer sintoma é um alerta de dizer, a minha voz precisa me responder, eu preciso ter a minha voz. Não pode ser uma coisa que porque eu usei muito eu não tenho mais voz, não, eu tenho que ter um condicionamento vocal capaz de me deixar com a minha voz boa para sempre, todo momento que eu precisar, claro, com as exceções de que todo mundo está sujeito a ter uma gripe, um resfriado, pegar coronavírus, enfim, qualquer coisa que todo mundo pode pegar, não tem o que fazer. Mas é uma coisa assim que eu não posso, como profissional da voz, me acostumar a sintomas ou a uma não resposta da minha voz só porque eu uso a voz. Não, o profissional da voz, assim como o atleta, ele tem que ter a possibilidade de um bom condicionamento para ele poder ter a sua voz sempre que ele precisar e com qualidade. E a voz cansada, ela, além do condicionamento da preparação, ela pode ser o reflexo de alguma patologia, não é, com Fernanda? Por certeza. Exemplo, eu lembro que quando a gente começou, eu fiz aquele exame, o exame que no fim eu fiz no otorrino e ficou uma imagem que não ficou muito clara, né? Estou
revelando aqui este momento recente que aconteceu. E aí ficou naquela dúvida, será que aqui tem uma coisinha ou não tem, né? Porque eu não consegui o vídeo. Enfim, queria que tu falasse, por exemplo, esse tipo de coisa pode ser uma patologia? Pode causar um cansaço na voz? Sim, então cansaço vocal, muito bem lembrado, também é um dos sintomas vocais que a gente tem que ficar alerta. Com relação a esse exame que você comentou, para nós fonoaudiólogos, por isso que é muito importante que venha, além da imagem, também vídeo, funcionando as pregas vocais, com som, com uma boa imagem para a gente poder de fato ver. Bom, o que acontece com cansaço vocal? Às vezes a pessoa tem uma patologia, então quais são? Até porque você perguntou. Nós podemos ter nódulos nas pregas vocais, que são os calos, muito conhecidos como calos, que normalmente não, os nódulos, eles são instalados na prega vocal por mau uso da voz. Então, nódulos vocais não é algo que a pessoa nasceu com. Nós temos outras patologias que são genéticas, que são congênitas e a pessoa nasceu com, como por exemplo um suco vocal, que é uma outra patologia. A pessoa nasce com aquela patologia. O nódulo não. A pessoa não tem o nódulo porque ela nasceu, não é congênito. O nódulo é adquirido. E adquirido por quê? Por mau uso da voz, que são os calos, que a gente diz. Então essas são algumas das patologias. No caso que você mencionou, parece que na prega vocal tinha uma aberturinha, enfim, nós temos as fendas vocais também, certo? Então o que acontece com as fendas? Nós temos duas pregas vocais aqui na região do nosso pescoço, na nossa laringe, e quando nós respiramos elas estão abertas e quando nós falamos, usamos o som da voz, as pregas vocais fazem um contato e elas fazem uma vibração. Para que a gente tenha uma voz boa e com qualidade, nós precisamos ter organicamente tudo funcionando bem ali, saudável, enfim, uma coloração ideal, uma aproximação das pregas vocais ideal também para que essa vibração aconteça e aconteça bem, dando uma qualidade para nossa voz. Qualquer coisa que a gente tenha ou nas pregas vocais ou em todo esse material próximo que envolve musculatura, cartilagem, que envolve mucosa, que envolve prega vocal, enfim, é um aparato complexo, bonito, pequeno, e que pode fazer um grande estrago, viu? Mas assim, todo esse aparato precisa estar funcionando bem. Se na hora da aproximação das pregas vocais a gente tem a fenda, que é algo que impede um fechamento completo das pregas vocais, a gente pode ter escapes de ar, a gente pode sofrer alterações na qualidade vocal, soprosidade, por exemplo, às vezes até uma rouquidão a gente escuta. Então, se nós temos qualquer tipo de alteração, por exemplo, uma soprosidade ou até uma rouquidão, o cansaço vocal que você falou pode ser porque as pregas vocais não estão fazendo essa aproximação de forma correta e aí a gente tem a fenda. Temos vários tipos de fendas glóticas ali entre as pregas vocais e isso precisa ser diagnosticado, avaliado, para que a gente possa trabalhar com a musculatura, com ajustes musculares para que a gente consiga essa aproximação. E veja que é uma coisa muito sutil e que pode fazer realmente um grande estrago na voz e que, como você bem lembrou, cansaço vocal é um sintoma, é um alerta que pode estar mostrando que alguma coisa não está legal nas pregas vocais, consequentemente na sua voz. Eu tô interrompendo a entrevista bem rapidinho para te fazer um pedido muito importante. Se você tá gostando da Era do Áudio, vá ao seu tocador de podcast favorito e siga ou assine esse podcast. Essas coisas como deixar seu follow, deixar seu review são muito importantes. Assim, os aplicativos de podcast mostram esse programa para mais pessoas. Por exemplo, se você tá ouvindo pelo Spotify, além de seguir, também pode deixar umas estrelinhas lá pra gente. Obrigada por ajudar esse podcast a crescer. E o refluxo gastroesofágigo, Fernanda, que eu já tô aqui fazendo uma consulta, já tô antecipando a nossa consulta que vai ser hoje à tarde, porque, enfim, o refluxo, né, eu já li a respeito, assim, que esse pode ser também uma coisa que pode prejudicar as cordas vocais. Quem tem aquela acidez que sobe, né, até que ponto isso prejudica a voz? Com certeza o refluxo pode prejudicar a voz, sim. Inclusive, nós temos refluxos que são silenciosos. Nem sempre a pessoa sente esse ácido subindo, porque é horrível, né, quando vem assim... Eu sei porque eu tenho,
sei, por isso incluí essa pergunta. Então, tem os refluxos que a pessoa sente esse ácido, é muito incômodo, às vezes a pessoa até passa por um momento, se ela estiver falando, então, que queima mesmo, e tem o refluxo silencioso, que a pessoa não tem muito essa sensação do refluxo do ácido subindo. Agora, falando do refluxo, por que altera? Nós temos que lembrar que a produção da nossa voz, ela está muito próxima de todo o nosso sistema digestivo. Então, o que acontece? A gente utiliza a boca, toda essa região para comer, a comida vai, a gente mastiga, a gente engole, e aí a comida passa por um canal aqui atrás da laringe, que é onde estão as pregas vocais, que é o esôfago, que leva o alimento para o estômago. Então, é tudo muito interligado, muito próximo. Tanto é que esse canal, ele só se abre para levar o alimento para lá por um movimento da mastigação e da deglutição que abre esse canal antes fechado. Enquanto isso, em todo o tempo, nós temos o canal da frente, que é o da respiração, que a gente está o tempo todo respirando, porque lembrando que então a laringe, onde estão as pregas vocais, é por ali que passa o ar, que volta o ar da nossa respiração, que é conduzido para os pulmões e que volta, e voltando, passando por aqui, produz a nossa voz. Tô falando tudo isso para a gente entender que o material que a gente utiliza para respirar e para usar a voz, para falar, é muito próximo e até comum ao que a gente utiliza para comer. E o que acontece? Se a gente tiver algum distúrbio nessa questão gastroesofágica ali do estômago, do esôfago, e tiver esse ácido voltando, é muito próximo. Todo aquele aparato é revestido por uma pelezinha muito fina, né? Uma camada muito fina que é a mucosa, e que esse ácido faz o que com essa pele, com essa sensibilidade ali muito da mucosa? Corrói. Então acaba assim machucando, né? Esse ácido machuca. E é por esse machucar que acaba atingindo as pregas vocais, aquela região próxima às pregas vocais, e acaba causando ardência, hiperemia, que a gente diz vermelhidão, pode sim prejudicar a voz. Então assim, eu sempre digo que a gente tem que entender que algumas coisas são em nível de prega vocal, como a gente comentou algumas aqui, mas existem algumas coisas que podem afetar a nossa voz que ou vem de baixo ou vem de cima. O que vem de baixo pode ser o refluxo, por exemplo, desse ácido que sobe e acaba atingindo essa região próxima às nossas pregas vocais. E o que vem de cima, por exemplo, questões nasais, problemas que a gente tenha no nariz e que também pode afetar a nossa voz e as nossas pregas vocais. Mas então, se a pessoa tem um desvio de septo, se ela tem ali uma rinite crônica, então até isso pode atrapalhar? Com toda certeza. Nossa, eu achava tá descobrindo mais coisas, Ananda. Nossa, Nossa, eu tô chocada porque eu pensei, tá, ok, isso de repente vai me deixar um pouco fanha, mas eu não pensei que poderia assim até prejudicar, sabe? Olha, a sua fonoaudióloga tem que ter falado isso pra você na avaliação. Mas não condenando a sua fonoaudióloga na avaliação, okay. a gente tem que lembrar que, na verdade, todo acompanhamento vocal com fonoaudiólogo é um caminho também que a gente vai trilhando e que, claro, algumas descobertas dessas que a gente falou vão acontecendo também no meio do caminho entre as duas pessoas, e isso também é fantástico. Mas olha só, com certeza, Nanda, então as pessoas que têm uma rinite crônica, que têm também essas dificuldades nasais, um desvio de septo, qualquer irregularidade nasal que a gente tenha, então, ou ressecamentos muito grandes, ou muita coriza, então, muita secreção, tudo isso pode sim, porque também tem muita coisa interligada. E a gente não pode esquecer que produção de voz tem a ver com boca, tem a ver com oralidade, tem a ver com nasalidade também, toda essa parte de ressonância da voz é muito importante, e mais do que pensando na saúde, que é muito importante, em prejudicar porque desidrata, porque tá ressecado, porque tá com muita secreção, e o que acontece quando a gente tem muita secreção, a gente tem um gotejamento dessa secreção aqui na região das pregas vocais, então pode começar a acumular secreção, e por esse acumular secreção a pessoa ter necessidade sempre de limpar, que vem o pigarro, que é um sintoma também vocal que a gente precisa ficar alerta. Então assim, se nada estiver funcionando sincronizadinho e bem, seja, como eu falo, seja de baixo, seja de cima, precisa ser cuidado pra gente ter uma melhor produção vocal, com certeza. E os mitos e verdades, eu gostaria muito de falar sobre isso, porque tem muita gente que fala do café, fala do álcool, fala que tem alimento que é bom pra melhorar a voz ou não. O que a gente pode falar, afirmar sobre isso, e o que não tem nada a ver, Fernando? Olha, Nanda, eu gosto até desse assunto, porque eu tenho uma opinião, assim, muito Fernanda Ponce sobre isso, que é minha mesmo, assim, muito formada sobre isso, porque se a gente for na internet, a gente vai encontrar diversas coisas, como em tudo. A internet pode ser boa, pode ser ruim, enfim, você vai lá e encontra um monte de coisa
dicas. Olha, que essa internet até faz você se resolver vocalmente sem fonoaudiólogo. É uma coisa mágica. Com certeza. Com certeza. Mas assim, o que acontece? A gente tem que sempre ter esse filtro, assim, e falando com relação à saúde vocal, o que eu sempre digo é, você precisa se conhecer, testar e experimentar em você o que acontece. Eu não gosto muito dessa coisa muito geral, assim, faça isso, não faça aquilo, porque é o nosso corpo, cada um tem o seu, o corpo responde de maneiras diferentes. Então é óbvio, dizer, precisamos de uma boa hidratação para a voz funcionar bem, isso é inquestionável. Então é óbvio que isso é geral, isso vai servir para todo mundo, é importante a gente ter uma ingestão de água, que é uma hidratação que a gente tem indireta para as pregas vocais e que é importante, mas também, por exemplo, uma nebulização com soro fisiológico que a sua fonoaudióloga já indicou para você. Aqui, inclusive. É uma sim. hidratação direta para toda essa região do trato vocal e para as pregas vocais, que também é hidratação. Então isso é inquestionável. A gente sabe, são pesquisas, são dados assim garantidos, confiáveis de que isso realmente faz muita diferença na produção da voz, no uso da voz. O que eu quero dizer quando digo experimente é que, assim, por exemplo, café. É muito difícil às vezes você chegar numa pessoa que toma café o dia inteiro. E eu conheço, por exemplo, pessoas que tomam café o dia todo e elas não sentem nada na voz delas. Então, assim, é muito difícil você falar, o café faz mal, elimine o café. Por exemplo, o chocolate também. O chocolate faz mal. Vai pedir pra Fernanda Ponce eliminar o chocolate da vida? Entendeu? É muito difícil pra mim. Então, a gente tem que ter o quê? Bom senso, conhecer. Eu que gosto muito de chocolate, eu sei de fato que o chocolate me prejudica, mas porque eu realmente já prestei atenção nisso. Eu já sei que se eu for aqui gravar com você, eu não vou comer um chocolate antes de vir gravar. Por quê? Porque a minha saliva vai ficar mais grossa, porque vai ficar difícil de engolir, porque isso vai prejudicar a minha voz. Então, chocolate, leite, derivados do leite fazem isso de uma maneira geral. Quase que como que eu falei da água, vai funcionar para todo mundo assim. Mas é bom que a pessoa experimente, porque às vezes para um é mais, para outro é menos. Então às vezes a pessoa não vai resistir, não, eu preciso comer esse chocolate agora, então eu vou ter que compensar tomando mais água antes da minha gravação, antes de usar a minha voz. Então acho que tudo vai do bom senso da pessoa perceber, porque voltando ao café, o que ele pode fazer? Ele pode dar um ressecamento, por exemplo, nas pregas vocais e pode prejudicar o uso, a pessoa ter que usar a voz com mais dificuldade porque tá ressecado, enfim. Mas o café, a grande questão assim do café ser um vilão para a voz é principalmente para as pessoas que têm um refluxo, porque daí ele vai instigar mais essa questão da acidez e tudo mais. Então, claro que se você pega duas pessoas, uma pessoa que tem refluxo, que já sabe que o café faz mal, e uma pessoa que não tem e que toma café e tá tudo bem, então fica muito lógico você dizer não tome café porque faz mal pra voz. Então, claro, a pessoa tem que experimentar. E outra coisa que a gente tem que considerar, Nanda, é a quantidade também. A pessoa vai tomar uma xicrinha de café, a pessoa vai tomar café o dia todo. Então, eu gosto muito de deixar isso muito pra pessoa. Normalmente é assim que eu falo pros meus pacientes, pros meus clientes. Experimenta, coma isso antes de usar a voz. Beba isso antes, veja a diferença. Porque eu também acredito muito que quanto mais você tem essa autonomia, eu sempre digo assim, autonomia vocal, autonomia sobre os seus cuidados vocais, mais você se vê dono da sua voz, mais você não fica no assunto do outro, naquilo que o outro disse, você realmente vive de fato aquilo para sua voz. E isso é fundamental. Tanto é que você tá acompanhando comigo, eu sempre procuro explicar, olha, esse exercício é para isso, esse exercício vai fazer aquilo, porque é muito mais do que você seguir aquilo que eu tô dizendo por conta do meu conhecimento, mas é você de fato absorver esse conhecimento, aprender as coisas, entender, fazer descobertas em você sobre aquilo, seja um treino muscular, seja um alimento, seja algo que você usa para sua voz, mas que você percebe mudanças, que você sabe por quê. Então, a partir do momento que você faz isso, você vai evitar, mas você vai evitar compreendendo por que você está evitando. Você vai fazer aquilo fazendo porque não porque a fonoaudióloga pediu, mas você vai fazer aquilo porque você sabe que se você treinar antes de gravar, a sua voz vai responder muito melhor, a qualidade vocal vai ser melhor, você vai com certeza fugir de algumas falhas, fala, de dicção, de voz, de respiração, enfim, de tudo na comunicação, que se você não se preparar antes, que se você não tomar água antes, que se você não fizer isso, vai ser um pouquinho mais difícil para você. Então a gente faz escolhas pensando, testando, experimentando em nós, que é muito melhor. Eu fiquei bem impressionada com essa história do chocolate, porque eu não sabia e eu nunca tinha pensado que o alimento poderia prejudicar por uma questão muito direta, tipo a própria saliva, a própria, sei lá, a língua, o jeito que a boca se comporta depois de comer aquilo. Eu tava pensando que era uma coisa muito mais, sabe, no longo prazo vai fazer mal porque tem tal substância, entende? Então, sim, não, mas olha só, tem coisas que são diretas mesmo e tem que pensar, lembra do que a gente falou um pouco antes, de que nós estamos usando tanto para respirar,
respirar quanto para falar e para comer, os aparatos que são comuns dentro do nosso corpo. Então, claro que tenho que pensar na boca, na língua, na saliva, em como que isso está funcionando e os resultados que isso vai me dar. Então, claro, buscar alimentos que vão deixar a minha saliva mais fina, como a água, a maçã, que é a grande fruta que todo mundo pergunta, é verdade ou não é? Mas não é só a maçã, a uva, frutas com bastante líquido, então a melancia. Qual é a questão da maçã? Por exemplo, então, assim, falando das frutas, busque frutas que têm bastante água, busque frutas que têm essa substância adstringente, que faz uma limpeza no trato vocal. Mas a maçã é muito conhecida e realmente é verdade que ela é boa, tá? Por quê? Porque ela tem uma substância de limpeza, uma substância adstringente que deixa a nossa saliva mais fina, que deixa tudo mais limpo pra gente poder usar a voz melhor, usar a nossa fala, a língua, tudo se movimentando com mais facilidade de vez em quando. Então, se a nossa saliva tá mais fina, a gente favorece esse processo da deglutição. Então, pra tudo é melhor. E a maçã, ela é uma fruta que exige muita mastigação, porque ela é um tanto dura, por mais que ela tenha essa substância e tenha água, é uma fruta que a gente precisa mastigar, não é igual a melancia que a gente põe e mastiga pouco. Então, o que acontece com a mastigação? A gente acaba trabalhando também os músculos orofaciais, os músculos da face, que são os músculos que a gente utiliza para falar, que tem relação com a nossa dicção, com a pronúncia que a gente faz, com aquela articulação. Então, se eu trabalho bem, tanto é que a gente tem exercícios, né, de dicção, onde a gente mastiga, onde a gente utiliza a língua. Então, quando eu faço isso, comendo a maçã e mastigando, eu já estou trabalhando também essa musculatura que favorece uma boa dicção, tá? Por isso. E aí, evitando, Ananda, falei dos alimentos que são bons, e aí evitando os alimentos que fazem o oposto disso. Então, por exemplo, o leite, como eu citei, o chocolate, alimentos também muito condimentados, apimentados, que vão favorecer uma má digestão. E é aí que eu falo de experimentar, porque tem gente que, eu como tal coisa, é indigesto pra mim. Eu como e pra outra pessoa não. Então, você precisa criar a sua regra também de alimentação. Eu já não vou comer aquilo porque aquilo é indigesto pra mim. Eu já não vou comer aquilo porque realmente não vai favorecer o meu uso de voz, coisas com gases, por exemplo, que também vai fazer com que eu fique sentindo aquele alimento voltando, que eu tenha necessidade por conta do meu sistema digestivo. Como, mais uma vez, está tudo muito próximo, eu não vou conseguir usar a voz de uma maneira tão solta como eu poderia. E a questão do álcool, imagino então que seja também por uma questão digestiva, mas de ressecamento também? Seria mais ou menos o caso do café? Também. Sim, a questão do álcool, tem até um mito sobre o álcool. É bom tomar, é bom beber antes de usar a voz, a gente fica mais... Eu Você acho nunca ouviu que não, sobre isso? Verdade, tem muitos deve artistas. Ter muitos artistas, parece bem coisa de artistas. Tem... Desculpa, artistas, um beijo pra vocês. Com certeza, os artistas são necessários, mas assim, não são todos, tem aqueles super conscientes, estudam sobre voz, que vão atrás de profissionais, que dão orientações que são realmente científicas, isso é importante, que de fato fazem diferença, mas existe às vezes assim, essa questão, vou tomar álcool. O que acontece com o álcool? Porque realmente ele atua no corpo deixando mais relaxado, entendeu? Eu já ouvi de que, tipo, aquece as cordas vocais. Eu acho que eu já escutei alguma coisa da vodka que aquece as cordas vocais. Acho que eu já ouvi uma coisa assim. Então, mas olha só, quando você, não precisa, tem essa questão, quando você toma um álcool, algo assim, uma bebida alcoólica, por exemplo, quando você chupa uma pastilha que dá aquela sensação, não dá uma aquecida mesmo? Assim, parece que aquece, porque é uma sensação anestésica. E é bom a gente falar sobre isso, porque essa sensação anestésica, ela é boa na hora, ela dá uma sensação de, opa, resolveu, só que essa questão anestésica é muito prejudicial para a voz. Por quê? Porque se há anestesia, se está anestesiado, você perdeu o seu controle vocal. E o que acontece? Às vezes a pessoa faz uso, por exemplo, o gengibre. O gengibre, ele tem uma substância anti-inflamatória, ele é bom realmente tomar um chazinho de gengibre, mas o que é importante? Saber quando tomar. Então existem própolis, gengibre, coisas que tem essa substância anti-inflamatória, que é importante, mas você tem que saber a hora. Então qual é a indicação? Nunca usar essas substâncias anestésicas durante o uso da voz ou antes do uso da voz. Você vai usar porque você quer dar uma relaxada ou porque você já tá com uma ardênciazinha, de repente teve que usar a voz e não tá num bom estado, você usa depois, pra relaxar, pra dar... Sabe
qual o chá quente que a avó, a mãe fala assim, toma chá quente, põe mel, põe limão e faz aquelas coisas. E é bom. E que daí você assim, ó, só que você não pode sair do quentinho. Sabe aquela coisa assim? Você toma e não pode tomar friagem. É mais ou menos essa ideia. Faz esse uso depois que você já usou a voz. Tem outras coisas que você pode utilizar no antes e no durante, certo? E assim o que acontece com isso? Por que não anestesiar? Porque é só aquela sensação do momento. Você pode prejudicar a sua voz, porque no momento, estando anestesiado, você não tem controle do esforço que você faz. Tá? Entende? Então o que acontece? Essa coisa do aquecer, eu tomo para aquecer, dá essa aquecida, dá essa anestesiada, e aí você pensa que tá tudo bem, às vezes dá até uma sensação, abriu minha garganta, as pessoas falam, abriu a minha voz, mas é só uma sensação. Então você pensa que tá bom, pensa que tá legal ali para usar, você está usando a sua voz sem o seu controle, e aí você pode começar a causar um esforço maior, e aí as pessoas usam e falam, nossa, mas parecia que tava tão bem, depois que eu terminei de usar minha voz, tava detonada, tava rouca, e eu tô, entende? A pessoa fala, eu tô usando, dizem que é tão bom o gengibre, dizem que é tão bom e tal, mas é porque realmente a pessoa não tem essa compreensão de que ela usou numa condição de anestesia. E aí não é interessante para esse controle vocal. Ok. Agora eu lembrei de quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, que eu trabalhei em rádio e tudo, e aí tem o estereótipo, assim, do jornalista que enche a cara de café o dia inteiro, fuma o dia todo e gosta de uma cachaçinha. Então, e vai lá apresentar seu programa. É uma mistura, né, bombástica, enfim, não vamos comentar. É importante, na verdade, falando muito sério sobre isso, além das questões maléficas, assim, pra voz, de prejudicar mesmo, essa questão de ressecamento, em toda essa questão de fazer um esforço desnecessário, a gente não pode esquecer que os índices que a gente tem de câncer de laringe, muito da associação de cigarro com álcool, do frio e do quente e de todas as substâncias que envolvem ali a questão da nicotina, enfim, o cigarro. Então, os índices são altíssimos, os índices de pessoas com câncer de laringe que realmente fazem isso, essa união aí do cigarro com o álcool. Muito importante estar alerta a isso. A gente tem isso no nosso inconsciente, né, coletivo, de que faz mal, mas pronto, não é um mito, é uma coisa real. Claro, a gente não pode esquecer que o cigarro também tem, você perguntou sobre doenças e patologias, a gente tem uma outra patologia nas pregas vocais, que é o edema de Heinck, que causa um inchaço nas pregas vocais, que a gente que estuda, que tem esse estudo sobre as pregas vocais, a gente sabe que essa patologia, ela só se instala nos fumantes, só em pessoas que fumaram por muito tempo. Então a gente já sabe, acaba acontecendo muito em mulheres, também o edema de Heinck. Então quando você vê aquela mulher que fumou a vida inteira, ela tem aquela voz assim, bem rouca. Exato. Sabe? Sim, aí você pergunta, sim. Fumou a vida inteira, fuma muito, e é o edema de Heinck que causa um inchaço assim exacerbado nas pregas vocais e que pode ser muito ruim de tratar, inclusive. Se você está gostando de acompanhar a Era do Áudio, considere se tornar um membro. Você pode utilizar o Apoia-se se estiver no Brasil ou o Patreon se estiver em Portugal ou quem sabe em outro país mundo afora. Com apenas R$12 mensais, você se torna apoiador do podcast e o mais importante, vai poder participar de um encontro mensal para discutir próximos episódios, fazer perguntas, trocar ideias e discutir temas relevantes dentro do nosso setor. Para apoiar, visite apoia.se/A Era do Áudio, se você estiver no Brasil, e se estiver fora do Brasil, pelo Patreon, é patreon.com/A Era do Áudio. E, Fernanda, gostaria de falar um pouco contigo sobre as áreas de atuação, a formação de um profissional de fonoaudiologia, né? Quais são as oportunidades? E eu tenho uma curiosidade, por exemplo, eu sei que tu canta, imagino que tu toque instrumentos, tu tem um teclado que eu sei. Enfim, é normal para o fonoaudiólogo ter todas essas outras habilidades? Ou é o chamado plus, é o plus a mais? Ou é uma coisa que é recomendada? Fala um pouco sobre as áreas de atuação e as habilidades de um profissional dessa área. Certo.
já respondendo diretamente essa pergunta, não é uma obrigatoriedade, então o fonoaudiólogo que trabalha com voz, ou mesmo com voz cantada, por exemplo, ele ser cantor. Eu sou cantora, mas tem fonoaudiólogos que treinam cantores e que não são cantores, e isso é possível, e ok, ele precisa entender e saber orientar. Agora, é claro que se canta, é aquele plus que você falou, né, que você acabou de dizer. Então, o que acontece? Se a pessoa canta, eu penso que a nomenclatura, aquela coisa, a gente fala a mesma língua, sei do que você tá falando, porque eu também experimento em mim, porque eu também faço na minha voz. Então, a conversa é outra, a direção acaba sendo uma direção diferente. Acaba sendo, sim, com certeza. Mas não é algo que impeça o fonoaudiólogo de atuar, se ele não é cantor, certo? Então, assim, tudo que o fonoaudiólogo pode nessa área aprender, fazer, correr atrás. Hoje, por exemplo, nós estamos falando desse lado da música, que você falou do teclado e tudo mais, então a gente acaba utilizando muitos recursos musicais também para orientação vocal, não só dos cantores. Então eu também utilizo muito essa parte musical também na terapia de fala, o que ajuda bastante na percepção auditiva, em diversas coisas que ajudam bastante e é muito interessante de serem utilizadas. Mas, por exemplo, nós fonoaudiólogos trabalhamos muito com fisiologia do exercício também, e a gente também acaba associando na terapia da fala, na terapia da voz, alguns recursos que os fisioterapeutas, por exemplo, também utilizam. Então a gente também trabalha na fonoaudiologia com alguns dispositivos para respiração, por exemplo, a gente utiliza também alguns instrumentos, eletroestimulação, que é um recurso também que a gente utiliza para atingir, para atuar na musculatura. Então são recursos, né, Ananda? São recursos que a gente utiliza, mas que nada disso resolve, adianta se o fonoaudiólogo não tem o conhecimento realmente físico, da ciência, fisiológico, o que precisa fazer. É igual a maçã. Não adianta comer maçã porque ela é boa e vai resolver problema de rouquidão e a voz vai ficar boa. Não, isso não é verdade. Então a maçã é boa, eu faço uso, mas eu tenho que de fato fazer outras coisas para minha voz. Mesma coisa o fonoaudiólogo que atua com voz cantada, com voz falada, ele pode utilizar tudo isso, pode utilizar esses conhecimentos, mas não adianta nada toda essa aparelhagem toda que ele utiliza se ele de fato não souber como usar. E se ele não souber orientar como usar, para que usar. Então isso é importante. E falando da especialidade, das especialidades, além da voz e da comunicação, nós temos então na fonoaudiologia hoje 14 especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal. E é uma profissão linda, lindíssima. Eu sou suspeita a falar, porque eu sou apaixonada e me especializei nessa área da voz. Mas assim, é linda a profissão porque a fonoaudiologia é a ciência da comunicação. Então a gente trabalha além da voz com a audição, não só com os surdos, por exemplo, que às vezes o que acontece, as pessoas acham que fonoaudiologia é só para distúrbios e tratamentos das crianças que não falam, por exemplo, dos surdos. Não é só, é também. Então, trabalha na parte auditiva com surdos, trabalha na parte de linguagem, por exemplo, com crianças ou pessoas que não falam bem, que têm problemas ou neurológicos, problemas motores, enfim, diversos sobre a fala, mas também com o aperfeiçoamento, também com a melhora, também com aqueles que não têm os distúrbios. Falei de algumas aqui, mas então, a gente tem a motricidade orofacial, toda essa parte de língua, de boca, que a gente faz um trabalho muito próximo ao dentista, ao ortodontista, por exemplo, porque às vezes a pessoa usa aparelho, mas ela precisa trabalhar a musculatura, então toda a parte de língua, para aquele trabalho realmente surtir o efeito que precisa. E aí a gente tem a parte auditiva, como eu falei, parte de linguagem, a parte de voz, e nós temos a parte de disfagia, por exemplo, que tem relação com toda a parte de alimentação, de deglutição, das pessoas que não conseguem se alimentar, às vezes os hospitalizados. Então nós tivemos agora com toda essa questão da pandemia também, as pessoas que foram entubadas, então tem muito trabalho fonoaudiológico nisso, para as pessoas que precisaram fazer uma traqueostomia, então o fonoaudiólogo também atua nessa área, tanto no momento que a pessoa está com a tráqueo, quanto depois, no pós, então trabalhando parte de deglutição, parte de uso da voz, parte de respiração. Então assim, é uma profissão linda, que trabalha desde o bebê, também o bebê que não se amamenta bem, também o fonoaudiólogo pode entrar. Então a gente passa pela vida, sabe, Ananda? A gente passa pela vida desde o nascimento. Hoje, inclusive, nós temos o teste da orelhinha quando a criança tem dias ali, antes de sair do hospital, igual a gente tem o teste do pezinho, hoje nós temos o teste da orelhinha nas crianças, que é obrigatório no Brasil, né? E as crianças não saem do hospital sem esse teste para saber se já tem alguma coisa ali na audição. Então isso é fundamental para a vida, né? Pra gente ter um bom acompanhamento. Então a gente vai desde o nascimento até sempre, até o idoso, que também precisa muitas vezes de aparelho auditivo, né? Enfim, então é qualidade de vida mesmo. A fonoaudiologia é linda por isso, porque passa pela vida das pessoas. Também tem os profissionais que atuam com a voz, por exemplo, telemarketing. Imagino que tem aí também profissionais a serviço de empresas, né?
Fernanda? Com toda certeza. Essa é uma área também que eu atuo, que eu gosto muito de atuar, tanto para o pessoal do telemarketing que fazem uso da voz para si mesmo. Então, uma questão de cuidados, a gente passa por toda a parte de avaliação para a entrada dessas pessoas, inclusive nessas empresas, para ver se elas estão aptas vocalmente para exercer esse trabalho, com alta demanda e tudo mais, todo o acompanhamento. E também nas empresas a todo o treinamento de todo profissional com vendas de serviço, com uma boa comunicação, porque isso também vende, né? Isso é super importante. Então, treinamento de líderes, pessoas que vão usar na sua empresa, ou até para o crescimento, né, dentro da empresa, com grandes oportunidades, a gente sabe que é fundamental uma boa comunicação para isso também. Mas esse último assunto que a gente falou, né, sobre o profissional de fonoaudiologia, ele passar pela vida, né, ele atuar em várias áreas, isso me lembra um caso que aconteceu recentemente, que repercutiu muito aqui em Portugal e também no Brasil, que era sobre profissionais brasileiros de fonoaudiologia não conseguirem exercer a profissão aqui em Portugal, por, enfim, várias polêmicas, mas a princípio, né, o que foi manifestado é que diziam a eles que eles não falavam português daqui, portanto não conseguiriam exercer a profissão. Me parece que é possível exercer muito além da fala em si, do sotaque, né? Mas eu gostaria de saber a tua opinião sobre isso, Fernanda. Nossa, que polêmico. Polêmica! Claro, é isso que você disse. É possível, como você mesmo percebeu, a gente tem diversas especialidades, diversas possibilidades de atuação, e a questão da língua não nos impede. A gente é chamado fonoaudiólogos aqui no Brasil, mas existem outros países que a gente vai ouvir terapeutas da fala, por exemplo. Então, a gente tem diversas possibilidades de atuação. Talvez nesse caso, uma das coisas que acabou acontecendo nesse caso é a questão do sotaque, né? Então, assim, a questão do uso. Então, dentro de todo esse assunto, teve essa questão, tem que aprender a falar o português aqui, enfim, que é diferente. Então, a gente tem, claro, de português de Portugal, do português aqui do Brasil, diferenças. A gente tem na velocidade de fala, como a gente tem em outras línguas, né? Em algumas questões de sotaque que são importantes e que, enfim, que a gente precisa entender. Então, eu vou dar a minha opinião, puxando para esse lado do sotaque, tá? O que eu penso sobre isso, que pode ser fora do Brasil, pode ser dentro do Brasil, dentro de Portugal, enfim, onde a gente estiver, a gente tem os regionalismos, a gente tem as diferenças na nossa língua, na pronúncia, a gente sabe disso quando a gente aprende uma língua, que existem os sotaques e que em tal lugar vai falar de uma forma o inglês, do outro já vai mudar um pouco, e isso acontece. Então, trazendo aqui para nós essa questão do português brasileiro, do português de Portugal, e trazendo sobre essa questão do sotaque, como eu disse, no próprio Brasil, por exemplo, a gente tem nas regiões diversos sotaques diferentes para falar o português. Então, o que a gente tem que entender dessa questão do sotaque dentro da atuação fonoaudiológica também? Quando que o fono deve atuar no sotaque? Quando que se deve mudar sotaque? Quando que se deve trabalhar o sotaque? Quando a pessoa quer ou quando é necessário por algum motivo profissional, por exemplo. Então, a gente possui em algumas empresas, talvez até em algumas de mídia, por exemplo, que eles querem neutralizar, tornar um pouco mais homogêneo para não chamar muito atenção para nenhuma região, mas para atingir uma maior quantidade de pessoas, enfim, para que o sotaque não seja aquilo que chama mais atenção, mas sim a comunicação da pessoa. Então, algumas empresas acabam exigindo isso, e daí entra o fonoaudiólogo atuando. Ou algumas questões pessoais. Às vezes a pessoa não gosta, ela muda de região, ela se sente incomodada. Então, um exemplo, assim, uma questão de sotaque muito simples, a gente tem aqui, eu sou de Curitiba, estou aqui no Paraná, nessa região do Brasil, e a gente tem dentro do estado, não precisa nem sair dentro do estado, diferenças do interior para tal, certo? Então, a gente tem pessoas do interior que falam porta, senhor, que puxa mais o R, e aqui a gente não fala assim. Na verdade, eu nasci no interior, eu nasci em Londrina, então eu falava assim, foi um trabalho que eu quis fazer em mim, que eu precisei. Na verdade, tinha uma professora de pós-graduação que pegava um pouco no meu pé e falava, você vai ser fonoaudióloga, você não pode carregar esse R, né? Ela sempre dizia isso pra mim. Então ela me chamava no meio do curso pra falar, como é que é seu nome mesmo? Só pra me ouvir dizer Fernanda. Daí ela me olhava, eu já me tocava o que ela queria falar. Mas assim, é uma questão pessoal. Eu quis e eu trabalhei pra amenizar esse sotaque. Mas o que a gente tem que entender? Que isso precisa ser respeitado, que isso tem a ver com região, que isso tem a ver com a família, que isso tem a ver com a origem, e que o sotaque precisa ser respeitado, que ele não atrapalha em nada, a não ser que a gente queira
ou porque a empresa pediu. Esses dias eu estava atendendo também uma pessoa do norte, por exemplo, aqui, e ele quis, porque ele estava trabalhando com gravações de podcast, ele também estava trabalhando com algumas gravações de jingles, assim, e foi uma escolha dele e do pessoal que estava trabalhando com isso que estava muito carregado, então ele fez comigo o acompanhamento para a gente melhorar algumas questões do sotaque dele. Então é muito pessoal, é muito individual, é muito personalizado. Não há necessidade de trabalhar sotaque, não há problema no sotaque, porque o sotaque, ele é diferente de um distúrbio na fala. A gente tem que entender assim, o distúrbio na fala é aquilo que faz a pessoa não ser compreendida. A partir do momento que a pessoa, como a gente estava falando da dicção imprecisa, a partir do momento que a pessoa fala e o interlocutor não compreende, ou ele tem dificuldades, ou ele tem que se esforçar, aí é um distúrbio que precisa ser trabalhado. Está dificultando a comunicação. Mas o sotaque eu estou compreendendo, não está atrapalhando a minha compreensão. Então a comunicação está acontecendo. Qual o problema? Entende? Então é mais ou menos essa questão aí do sotaque. Para quem tem interesse em seguir carreira na área de fono, ou até que já está cursando, mas ainda está descobrindo qual é a sua área de interesse. Tu tem aí alguma dica para compartilhar? É legal a gente entender que a fonoaudiologia, quando a pessoa vai fazer a faculdade de fonoaudiologia, ela vai aprender o geral, ela vai estudar um pouco de tudo desse geral. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, a gente tinha 4 áreas que a gente entendia, assim como 4 áreas da atuação fonoaudiológica, que era a audição, a voz, a linguagem e a motricidade orofacial. E como eu já citei, hoje a gente tem 14 especialidades. Então, o fonoaudiólogo, muitas vezes a pessoa entra na faculdade de fonoaudiologia já focada naquilo que ela quer estudar, como foi meu caso. Como eu já cantava, eu já sabia que eu queria trabalhar com voz. E assim eu segui até hoje, e daí depois da faculdade você vai fazer a sua especialização. Como na medicina, tem o generalista, então você faz a medicina e depois você vai se especializar em alguma área. Então é assim que a gente faz na fonoaudiologia. Tem gente que muda, né? Muda o caminho, entrou na fonoaudiologia pensando, vou trabalhar com audição, e se apaixona por disfagia, se apaixona por linguagem, enfim, por outras áreas, e aí vai se especializar. Mas é assim a atuação do fonoaudiólogo. Ele pode atuar, então, em todas essas especialidades, ele faz a graduação pensando nisso, tendo essa possibilidade, recebe essa possibilidade, e aí depois ele vai fazer a sua especialização, sua pós-graduação, dentro da área de atuação que ele deseja trabalhar. E, como eu disse, é uma profissão apaixonante que passa realmente pela vida das pessoas, pela qualidade, dando essa possibilidade de qualidade de vida para as pessoas, porque pense, você respirar, você comer bem, você se comunicar bem é fundamental para a vida de todas as pessoas, desde o nascimento até todos os processos, todas as etapas da vida da pessoa. Então, de fato, a fonoaudiologia é uma profissão maravilhosa, eu posso dizer, você que tem interesse, vai atrás, vamos fazer ela ficar cada dia mais forte e linda. Vale muito a pena a gente também entender, acho que é importante a gente falar disso, a gente também entender o quanto os profissionais da voz, Ananda, podem fazer uso desse profissional dentro de um trabalho de comunicação, de oratória. Eu, por exemplo, outro dia estava falando com a Camila Loyola numa live que a gente fez, que eu acho que você estava na nossa live, eu vi que você fez podcast com ela também, e a gente conversava sobre o quanto ainda o fonoaudiólogo pode e precisa entrar muito nessa área da comunicação, nas empresas, treinando. Hoje a gente tem diversos profissionais, por exemplo, fazendo trabalhos de comunicação, falar bem, oratória, sendo que a fonoaudiologia é a ciência que estuda a voz e a comunicação, e a gente tem muita coisa para ensinar sobre isso, muita coisa que vai permitir que essa pessoa realmente tenha uma oratória excelente, possa se desenvolver melhor na sua comunicação. Então vale a pena fazer uso desse profissional que de fato estuda sobre isso e que a gente sabe o que a gente tá falando. Ai, que bacana, dá pra ver que tu é muito apaixonada pelo que tu faz, Fernanda, isso é muito legal, e é muito bom ser atendida por alguém como tu, então já fica aqui o meu amor pela fono. E Fernanda, me diz como que as pessoas te encontram aí nas redes, se tu quer deixar algum arroba, algum e-mail, alguma coisa, fica à vontade. Legal, pode me acompanhar pelo Instagram, @fernandaponce.fono, e ali eu passo também algumas dicas, você pode ficar à vontade sempre para me procurar por ali pelo direct também, para conversar. Estamos aí para o Brasil e o mundo todo, né? Então eu faço, tanto é que eu tô atendendo a Ananda, né, lá de Portugal, então eu faço atendimentos presenciais, online também, e fico à disposição, super aberta, pode falar diretamente comigo, me procurar aí, que eu tô aqui porque realmente amo, como você já percebeu, e quando a gente ama, é aquela coisa, a gente sente que a gente não trabalha, né, não é um trabalho que é duro, que é difícil, mas a gente sente realmente que passa pela nossa vida e pela vida das pessoas de uma maneira muito positiva, que a gente faz o bem, então é gostoso de fazer. Então, podem me procurar e contem comigo. Ai, que bom. Obrigada, então, Fernanda. Foi um prazer falar contigo e até daqui a pouco, né? Porque nós temos consulta.
É isso aí, te espero. Obrigada, Nanda. Eu que agradeço esse convite, viu? E essa oportunidade. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gostou dessa conversa? Se você quiser trocar uma ideia sobre áudio e comunicação e acompanhar a Era do Áudio nas redes sociais, é só seguir @a Era do Áudio lá no Instagram. E eu tô em todas as redes sociais como @Ananda Garcia. O nosso e-mail é aeradoaudio@gmail.com. Até o próximo episódio. Tchau!